Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 73ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Convido a você, minha amiga, meu amigo, a passarmos aqui em média 1 hora debatendo, ouvindo ciência e espiritismo, que eu julgo ser fundamental para as nossas vidas, né? Então, você que está chegando agora, mais uma vez, meu nome é Marcos Venício, inscreva-se no canal, você que está chegando agora, e os veteranos aí e veteranas, se não forem inscritas ou inscritos no canal, se inscrevam, é muito importante. Deixe o seu gostei se você gostou, isso é muito importante também para a relevância do canal, a plataforma, o algoritmo do YouTube repara muito nesse sinalzinho do gostei, tá? Mas façam isso com consciência, obviamente. Se por acaso você não gostou dessas simples, mas sinceras palavras, deixe o não gostei também. Não tem problema nenhum, tá? Usem a aba de comentários para tecer os comentários, fazerem aí as perguntas que vocês quiserem, enfim, fiquem à vontade aí para comentarem, tá bom? Muito obrigado, então. Como sempre, eu costumo, né, quem já me conhece, eu costumo de pautar, até para que você possa se localizar no tempo e no espaço, o conteúdo, o contexto histórico da minha fala, né? Eu estou gravando essa videoaula, né? Videoaula 73. Estou gravando no final da manhã, finalzinho da manhã da quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Tá legal? Aqui no Ceará, né? Acho que boa parte do Nordeste, a nossa quadra chuvosa já começou oficialmente. Aguardamos aí muitas chuvas, né? muita abundância de água, que possam encher aí os nossos açudes, que possam banhar as nossas lavouras, que possam então trazer abundância aí de alimento e de água para toda a população, tá bom? Bom, dando continuidade então à nossa aula, né? Estamos estamos no capítulo 14, vamos agora para o item 43, estamos vendo as manifestações físicas e mediunidade, né, que Kardec tece a esse respeito. Eu lembro que na nossa aula passada, de número 72, comentamos um pouco acerca dos efeitos físicos, né? Dos efeitos físicos, como as mesas girantes, ou mesas dançantes, ou mesas levitantes. Acho que falamos um pouquinho também da mediunidade. Eu acredito que até encerramos o assunto com a questão de que não há incorporação, né? O espírito comunicante, ele não incorpora o corpo do médium, isso não existe. Existe um acoplamento a nível perispiritual via chakras que permite a comunicação entre os dois seres espirituais. Um desencarnado, que é o espírito propriamente dito, comumente falando, e o outro é o médium, que também é um espírito, só que encarnado. Bom, mas dando continuidade aqui ao estudo, vamos então ao item 43, que Kardec ainda disserta sobre o fenômeno físico, né, o efeito físico lá das mesas girantes, tá bom? Bom, então lá no item 43 do capítulo 14, Kardec nos escreve o seguinte: quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra-a de uma espécie de atmosfera fluídica ou de campo, né,
que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido, ou campo, que se infiltra na mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sob o qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. E aí tem uma observação aqui, um convite para que nós vejamos lá o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Bom, eu vou fazer um comentário com relação a esse efeito físico de levitação. Olha só, gente, vamos falar de ciência, um pouquinho de ciência. Todo objeto, todo corpo material tem um peso. Tem um peso específico e tem um peso. Pela mecânica de Newton, o peso de um corpo é o produto da sua massa pelo efeito da ação da gravidade no local, que é a aceleração gravitacional. Então, peso é igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Por exemplo, esse livro aqui, né? O livro A Gênese que eu tenho em mãos, ele tem um peso. Se eu soltar esse livro, o livro cai. Por quê? Porque a Terra está exercendo, o planeta Terra inteiro está exercendo uma força de atração. Estou falando em termos newtonianos, tá? Está sofrendo uma força de atração. Toda a massa da Terra está atraindo a massa do livro. Bom, para esse livro flutuar, não tem mágica, não tem milagre. Tem que haver, outro sim, uma força que seja maior do que a força-peso desse livro e em sentido contrário. Força-peso é um vetor, tá? Eu preciso ser um pouquinho mais técnico agora. Força-peso é um vetor e é um vetor que aponta sempre para o centro de massa da Terra, no caso de objetos na superfície da Terra. Então, para esse livro flutuar, ou uma mesa flutuar, ou uma cadeira flutuar, ou uma pessoa inteira flutuar, é necessário que haja uma força, ao contrário da força-peso. A força-peso é nesse sentido. Para esse livro flutuar, tem que haver uma força no sentido oposto e que seja maior do que a força-peso. Se a força em oposição for igual à força-peso, o livro ele não vai subir nem descer, ele vai ficar sem peso, vai se anular. Massa vezes a aceleração da gravidade para cima, mais a massa vezes a aceleração da gravidade para baixo, vai se anular. As duas forças vão se anular, porque possuem o mesmo módulo ou magnitude, e aí o livro vai ficar sem peso. Para que o livro flutue, ou qualquer objeto, é necessário que a força exercida para cima seja maior do que a força-peso. Diversos fenômenos da natureza podem fazer com que um objeto flutue. No nosso caso aqui, eu não vou falar dos casos da natureza, porque nós estamos abordando fenômeno espírita. No caso do efeito físico, o espírito envolve, como Kardec acabou de escrever, o espírito não tem braço, gente, o espírito não tem mão. Então, não é o espírito que vai pegar o livro assim, como eu estou pegando, tá? Não é o espírito que vai pegar o livro e erguer o livro, não. Pelo simples fato de que o espírito não tem braço, não tem mão, ele não pode fazer isso. Mas ele pode, através do magnetismo dele, espiritual, ou do magnetismo do médium, envolver o livro numa espécie de campo. Todo campo, quase todos os campos, para não dizer todos, mas todo campo ele se traduz numa força. Então, nada mais comum, nada mais natural de que o campo que vai envolver o livro aqui pelo espírito, quer seja do médium, quer seja do espírito comunicante ou de efeito físico, ele envolve o livro e essa força aparece, guiada pela vontade do espírito, tá? Então é assim que funcionam os fenômenos de
de levitação, tá? Desculpa, os fenômenos de movimento de objetos, quer sejam cadeiras, quer sejam mesas, quer sejam pessoas, quer sejam lápis sobre pranchetas, tá? É assim que funciona. Se você ficou ainda com alguma dúvida sobre isso, deixe aí o seu comentário e faça a sua pergunta na aba de comentários, tá? Eu respondo com todo o prazer. Bom, continuando ainda o item 43, já no segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Acabei de explicar. Se você entendeu bem a aplicação da força-peso, lembra que eu falei? Cadeira, mesa ou uma pessoa? Então, sem comentário da minha parte acerca desse parágrafo. Dando continuidade, né, o último parágrafo do item 43, Kardec escreve o seguinte, antes do último parágrafo, esse segundo parágrafo tem uma nota de rodapé, que é a nota 93, tá? Na nota 93, Kardec explica o seguinte: tal o princípio dos fenômenos de trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaça. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade, e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Prestidigitadores são os adivinhos, né? Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Holmes se elevou mais de uma vez até ao teto, dando assim volta à sala. Dizemos que o Sr. Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Então, percebam aí a característica do Kardec, do extremo cuidado, diferentemente dos dias de hoje, né? Que basta estar na internet, todo mundo acredita que aconteceu, todo mundo acredita que foi verdade, sem nenhum critério, sem nenhum escrutínio, sem nenhuma análise real e técnica do fato em questão. Lembrando, o próprio Kardec está dizendo aqui, isso em 1868, está escrevendo aqui que esses fenômenos são muito, muito raros. Então não é porque qualquer bobalhão aí está dizendo, eu flutuo, que você vai dizer que é verdade. Não, então cuidado, é o que eu sempre digo aí, cuidado com fake news, elas existem desde sempre, tá? Não é só nos dias de hoje, não. Existem fake news desde sempre, tá? Bom, e agora sim, o quarto parágrafo do item 43 do capítulo 14 de A Gênese, Kardec nos escreve o seguinte: quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido ou campo, e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar.
Como eu já comentei anteriormente, né? O espírito ele não tem mão. Se ele não tem mão, ele não pode estar dando pancada na mesa, como eu estou dando aqui agora, ó. Sou eu, é o meu punho, ó. Mas o espírito não tem punho, o espírito não pode fazer assim com os dedos e dar pancada. Mas ele pode dirigir energia magnética para o ponto e produzir o som, produzir o efeito, que seria a cópia do som produzido pelo punho, entenderam? É assim que funciona, ou pelo menos é assim que Kardec está explicando, e para mim é muito coerente. Inclusive tem aqui uma nota de rodapé, que é a nota de rodapé número 94. Eu não vou ler, sabe por quê? É uma nota enorme, mas ela é só referência de casos constando lá na Revista Espírita, tá? Só o comecinho, assim, ó. Nota de rodapé número 94. Casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos. Revista Espírita, aí tem A Moça dos Panoramas, aí janeiro de 1858, página 13, Senhorita Clairon, e aí vai, tem uma série de casos aqui de manifestações materiais lá na Revista Espírita. Se você tiver interesse, né, que seria muito bom que tivesse, se você tivesse interesse, vai lá na Revista Espírita e dá uma verificada, tá? Segue aqui a dica do Allan Kardec. Bom, vamos agora ao item 44. No item 44, Kardec expressa-se da seguinte forma: fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhe é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não haja ele conhecimento. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva guiando-se-lhe a mão. Olha só que coisa interessante, vou repetir. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer uma criança escreva guiando-se-lhe a mão. Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas e se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os reproduza pelos meios que dispõe.
Olha, muito interessante isso aqui. Estou até circulando aqui, ó. Muito interessante aqui isso que Kardec está nos anotando. O que acontece é o seguinte, olha só. Vamos começar com a parte técnica, né? Vamos imaginar que você que está me ouvindo seja um médium ou uma médium. Primeiro é importante lembrar que existem... Nós podemos, assim... Eu vou simplificar ao máximo, tá? Nós podemos dividir os médiums em dois grupos principais. São médiums inconscientes ou mecânicos e médiums conscientes. Estou simplificando, tá, gente? Maiores detalhes, consultem lá o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem tudo isso explicado de maneira muito mais bem detalhada. O médium inconsciente ou mecânico é aquele que é como se emprestasse a mão para o espírito escrever. Era como, por exemplo, o Chico Xavier. Chico Xavier ele ficava assim, né, só escrevendo, e o próprio Chico não sabia o que é que estava escrevendo. É como se o espírito pegasse na mão do Chico e o próprio espírito escrevesse. Na verdade é quase assim. Só não é o espírito pegando na mão, porque vamos nos lembrar, o espírito não tem mão. Então como é que o espírito faz isso? Vou tentar resumir, tá? Essa parte é um pouquinho técnica. Eu vou fazer o resumo do resumo do resumo, tá? Vamos imaginar que você que está me ouvindo, está me assistindo, você é uma médium ou um médium. E vamos imaginar que você é uma médium ou um médium desse tipo. Você é esse médium aí mecânico, inconsciente. Então o que é que acontece? Quando você entra em transe mediúnico, o que é o transe mediúnico? O espírito comunicante se aproxima e vamos dizer que você, além de ser médium inconsciente, mecânico, você é um médium escrevente, tá? Você psicografa, você escreve. Só para citar um exemplo. É óbvio que existem muitas outras modalidades, mas para simplificar, vamos imaginar assim. Você é um médium mecânico, portanto inconsciente, e é escrevente ou psicógrafo. Então o espírito comunicante chega próximo de você. Ele não entra no seu corpo, lá como o filme do Ghost lá, ali é só cinema, tá? Ele fica do seu lado, pertinho de você. Aí o que é que acontece? Bem aqui na altura da nossa cabeça, só que não a nível orgânico, mas a nível perispiritual, nós temos o chakra coronário. Esse chakra se localiza no perispírito. Como se localiza no perispírito, você, médium, tem esse chakra. E o espírito comunicante também possui esse chakra. Então, quando o espírito comunicante chega perto de você, e você já está preparado ou preparada, você está disposto ou disposta, predisposto ou predisposta já a receber a comunicação, vai haver um acoplamento, sabe? Vai haver um acoplamento entre o seu chakra e o chakra do espírito comunicante. Feito esse acoplamento, que eu não vou explicar aqui o mecanismo desse acoplamento, mas feito esse acoplamento, é como se estivesse fechado o canal de comunicação agora entre você e o espírito comunicante. A partir daí, vai ocorrer um fenômeno, uma série de processos complexíssimos que envolve espírito, perispírito e corpo físico do médium. Porque a partir daí vai haver uma varredura a nível mental, cerebral, para que essas informações cheguem ao espírito comunicante, para saber se você, por exemplo, que tipo de faculdade mediúnica você tem. Você é escrevente? Você é vidente? Você é audiente? Você é tudo isso? Você é um médium Metaplus, laser, /jato, Plus 2050? Enfim, vai analisar. Essas informações chegam até o espírito comunicante, isso é automático, tá, gente?
é um processo automático, não é que o espírito esteja assim, ciente de tudo isso, não. O espírito comunicante, ele até pode ter ciência disso, se for um espírito bem elevado, se for um espírito que tiver conhecimento técnico, científico sobre isso. Mas na maioria das vezes é automático. Tão automático quanto andar. Já pararam para pensar o quanto é complicado andar? Experimentem um dia, só abrindo uma pausa aqui, experimentem um dia o mecanismo de andar. Se vocês souberem o número de músculos, de ossos, de nervos envolvidos no processo de caminhar, e a gente faz isso de olho fechado, a gente faz isso sem calcular nada, a gente faz isso automaticamente, não é verdade? Da mesma forma, essa conexão entre a chácara de espírito encarnado, do médium, para espírito comunicante, o espírito que quer dar a mensagem dele. Pois bem, feito esse acoplamento e já selecionado bem o tipo de mediunidade em pauta, no nosso caso aqui é a escrevente, o espírito comunicante vai mandar uma série de mensagens que sai do espírito, que é o espírito comunicante, e chega até o perispírito do espírito do médium. O perispírito do espírito do médium transfere essa informação, tudo via chakra coronário, às vezes envolve o frontal também, mas eu não vou complicar aqui agora não, transfere para o espírito, que é o espírito do médium. Esse, por sua vez, via perispírito, vai transferir para o cérebro, vai mexer no aparato neurofisiológico do médium. E aí, essas informações vão selecionar o par de nervos que estão aqui na coluna cervical, na altura do pescoço, vão selecionar o par de nervo que vai fazer movimentar a mão do médium. E aí o médium vai escrever. E aí, dependendo da expertise do médium, o que eu quero dizer com expertise do médium? Dependendo de que maneira o médium consegue liberar o par de nervos para que o espírito comunicante possa enviar informações, o médium pode escrever de acordo com a vontade pura do espírito. Nesses casos, a caligrafia, a forma de escrita do médium, vai ser a forma de escrita do espírito comunicante. Chico Xavier, por exemplo, fazia muito isso. Muitas assinaturas às vezes, e o texto era a assinatura idêntica ao do espírito comunicante. Por quê? Porque o Chico Xavier já era um médium bastante experimentado, já era um médium que tinha muita expertise nessa modalidade. Agora, quando você não é um médium, digamos assim, tão natural assim, quando você consegue colocar diversas barreiras físicas, químicas, bioquímicas, biofísicas, e de novo, essas barreiras não são conscientes. Não é você conscientemente que está colocando dificuldade, não. Isso é inconsciente, é através ainda do seu grau de mediunidade, porque mediunidade, não vamos esquecer, mediunidade é algo orgânico, não pertence ao espírito, pertence ao corpo. Então aí vai demandar treino, vai demandar experiência. É por isso que Kardec aqui, fala que nós acabamos de ler, eu vou reler, Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas e se lição familiar, tá vendo? Ou seja, se o médium já venceu as dificuldades práticas. Marcão, e como é que se vence as dificuldades práticas? Da mesma forma que se aprende a andar de bicicleta, da mesma forma que se aprende a dirigir um automóvel, da mesma forma em que se aprende a resolver equações matemáticas. Prática, 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 exercício, exercício, exercício e mais exercício. É dessa forma que se aprende, é dessa forma que se transforma em instrumento o mais preciso possível para qualquer tarefa que você venha a desempenhar. Então, assim fica muito claro
Por que que você pode, o médium, né? Por que que o médium pode exibir, por que que o médium pode produzir um texto em inglês, se a pessoa não sabe escrever nem em português direito? Se o médium pode escrever um texto em alemão, em grego antigo, em hebraico, porque é o espírito que está escrevendo. Através, não segurando a mão, Kardec deu só um exemplo, mas usando o par bifilar de nervos que vão guiar a mão ou as mãos do médium. Só que um detalhe muito importante aqui, ó, é que quando o Kardec fala aqui, ó, se finalmente possui no cérebro, né, em relação ao médium, lógico que o espírito comunicante não possui cérebro, né? Mas olha o que Kardec diz aqui, ó. Se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, olha só, isso é tão importante que eu vou repetir, ó. Se finalmente possui o médium, né? Se finalmente o médium possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente ou correntemente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta se não transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios que dispõe. É por isso que o estudo é tão necessário. É por isso que cabe ao médium dedicado, cabe ao médium que deseja ser cada vez mais um excelente instrumento para os espíritos no mecanismo da comunicação. É obrigação do médium que deseja melhorar-se enquanto médium, estudar bastante. Marco, estudar o quê? O que ele possa estudar. Se ele é um médium que dá comunicação por escrita, é de bom tom que ele estude gramática em língua portuguesa, estude um pouco de literatura, leia bastante, porque não sou eu que estou dizendo, não é Kardec que acabou de escrever. Porque se o médium tem a facilidade da literatura no cérebro, o espírito comunicante vai sentir-se muito mais à vontade na hora que ele precisa que esse médium escreva. Ele não vai precisar mover e utilizar nervos da coluna vertebral aqui na coluna cervical. Ele só vai, digamos assim, transmitir a informação. O médium já tem todo o aparato material necessário e aí o fenômeno flui de maneira muito mais tranquila, muito mais sem barreiras, tá? Então, se o médium, por exemplo, ele costuma, sei lá, dar muitas comunicações numa outra língua, uma língua específica, espanhol, por exemplo, seria de bom tom que ele estudasse um pouco mais espanhol para facilitar o trabalho do espírito comunicante. E por aí vai, gente. Eu estou falando assim de uma maneira muito, mas muito específica, tá? Não vão levar isso ao pé da letra, não. Mas que é tarefa, que é obrigação do médium estudar constantemente, isso salta aos olhos, isso é extremamente necessário, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, mas se não compreendeu, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, ou se você não entendeu, se você quiser um pouco mais de esclarecimento, eu posso falar sobre isso na próxima aula. Diga aí, Marcão, comenta na próxima aula um pouco mais sobre isso. Se for uma coisa mais simples, eu até posso deixar nos comentários. Se for algo mais extenso, mais complexo, mais longo, na aula seguinte eu posso até comentar mais sobre isso, tá certo? Mas deixa aí o seu comentário, ele é muito importante. Bom, concluindo o item 44, Kardec escreve o seguinte: a aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição.
Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilmente encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, dom de maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Certamente, gente, esse complemento aqui é fundamental e importantíssimo. Não podemos nos esquecer que nós somos espíritos já milenares, já tivemos muitas outras encarnações, e é óbvio que durante o transe mediúnico, nos vem o fenômeno do medianimismo, vem um pouco de animismo que é fundamental na comunicação mediúnica. E o que seria então, Marcão, esse animismo? É a lembrança do nosso passado, quer seja recente, quer seja um passado mais remoto, mas que durante esse transe, durante esse processo assim, podemos dizer até um pouco de desdobramento, o espírito que somos, ele pode muito naturalmente ganhar ou ter um grau de liberdade um pouquinho maior. E neste caso, o espírito que nós somos pode lembrar-se, durante o transe mediúnico somente, lembrar-se de outras expertises, de outros atributos intelectuais que hoje, encarnado, nós não nos lembramos. Quer ver um exemplo que eu acho muito patente disso? Chico Xavier. A facilidade com que ele tinha para se expressar. Olha que Chico Xavier não tinha nível superior. Ele fez, se eu não tiver errado, ele fez só o que hoje nós entendemos, nós temos como ensino básico, ensino fundamental. O ensino médio, eu acho que ele só fez até o ensino médio, se eu não me engano. Ele não tinha nível superior. Mas o detalhe técnico das obras que ele psicografava, e não só isso, a fluidez com que ele falava, o português correto, embora mineiro, mas o português correto com que ele falava. Gente, se tiver algum mineiro ou mineira me ouvindo, não é que a linguagem, assim por assim dizer, falada pelos mineiros esteja errada, não. Eu quis dizer ao sotaque mineiro, que todo mundo conhece, e eu admiro e me delicio, é quase musical. Então, Chico Xavier falava de uma maneira muito fluente, desculpa, e as obras que Chico Xavier psicografava, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, que é um livro muito técnico, é um livro muito científico, é um livro muito assim para a área da biologia, para a área da bioquímica, para a área da zoologia, enfim, da área da taxonomia. Certamente Chico, em outras encarnações, eu não duvido disso, certamente Chico, em outras encarnações, foi doutor, foi pesquisador, foi muito provavelmente até cientista em alguma área como essa. É uma opinião, claro, pode não ser verdade, mas é o que eu acho pelo nível, pelo rigorismo técnico da psicografia que ele fazia, né? Se você vê Evolução em Dois Mundos, tá? O rigor técnico, o rigor científico da obra, eu não acredito que André Luiz escolheria qualquer um, ou melhor dizendo, eu me recuso a acreditar que André Luiz escolheria um espírito que não tivesse nenhuma afinidade por ciência para ditar uma obra como aquela. E aí, vendo Kardec escrever isso aqui, só corrobora, só confirma mais ainda a minha desconfiança, só dá jus, fundamenta mais ainda, embasa mais ainda aquilo que eu acredito, tá? E penso. A propósito, no item 44, tem uma nota de rodapé. Kardec escreve o seguinte, eu acho que é mais uma referência da Revista Espírita, mas vamos lá, essa é pequena, não tem problema de nós lê-la, não. A
aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. Olha aí. O caso do poeta Marie, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, na página 328, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade Marie fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio. É mais um exemplo aqui do que é possível, do que é possível se resgatar de existências anteriores. Inclusive fica uma coisa de que eu me lembrei agora: conhecimento nunca se perde, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Conhecimento nunca se perde. É por isso que eu digo, estudem, adquiram o hábito de estudar. O que, Marcão? Não sei, isso é problema de vocês. Estudem aquilo que você tem aptidão, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Estude, e estude qualquer coisa, se quiser. Porque aquilo que se aprende não se perde. E vendo essa história aqui de animismo, é claro, uma coisa também: quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós não levamos roupa, não levamos o carro, não levamos a casa, não levamos títulos, não levamos bens, não levamos o dinheiro da conta bancária, não levamos joias, não levamos nada, a não ser o conhecimento, o rol de sentimentos, o rol de emoções, ou seja, tudo que não é material. Inclusive o conhecimento. O conhecimento serve para sempre. O conhecimento serve para o futuro. Mesmo quando nós não nos lembramos dele, olha aqui. Às vezes, através da emancipação da alma, quer seja no sono, quer seja num fenômeno mediúnico, um conhecimento aprendido no pretérito pode nos ser útil numa encarnação futura. Olha que coisa maravilhosa. Então, estudar faz bem para o cérebro, portanto, faz bem para a saúde e faz bem para o espírito também, porque é útil hoje e será útil amanhã também. Que bonito, né, gente? Que bonito. E agora, vamos dar início a um outro subtema, né, que são as obsessões, um tema bem polêmico, né, no rol de fenomenologia espírita, que são os fenômenos das obsessões e possessões. Vamos lá, o que é que o mestre Lyonês, né, tem a nos dizer sobre isso. Kardec já escreve no item 45 o seguinte: pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Olha que coisa interessante. Vou sublinhar aqui. Seria bom vocês sublinharem aí o de vocês também. Primeiro, olha só, gente. Primeiro de tudo é a nossa linda joia azul. O que eu quero dizer com isso? A nossa linda joia azul não tem nada que ver com isso, tá? Nada que ver com isso. Nosso planeta não é mau, nosso planeta não é... Nosso planeta é lindo, nosso planeta é maravilhoso. É uma joia enfeitando o espaço. Não se pode dizer o mesmo dos seus habitantes. Aí é que tá. Kardec diz assim, ó: pululam em torno da terra os maus espíritos. E ele está certo. Infelizmente, nós somos obrigados a testemunhar de que Allan Kardec está certo. Ele escreveu isso aqui em 1868 e hoje
em 2022 continua assim. Ah, Marcos, será que é mesmo? Qual é a prova disso? Qual é a prova de que na nossa linda Joia Azul ainda temos muitos habitantes maus? Só você olhar. Vou citar algumas palavras, aí vocês vão captando a ideia. O que é que nós temos ainda muito, mas muito no nosso planeta, na nossa linda Joia Azul? Guerras, injustiças sociais, miséria, fome, violência, cobiça, ganância, busca desenfreada pelo dinheiro e pelo que é material, desvalorização da vida. Eu vou parar por aqui para não deprimir. Se você acha que essas coisas que eu acabei de listar ainda existem muito na Terra, então você concorda que na Terra, na nossa linda Joia Azul, ainda habitam, não só na Terra, na superfície, mas como na sua psicosfera no geral, como atesta aqui Allan Kardec, dá para ver claramente que muitos espíritos maus, muitos espíritos perversos ainda habitam a Terra. E Kardec já deixa de cara, já deixa patente aqui, quando ele diz assim, ó, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, ou seja, a ação desses espíritos, nossa ação, né, porque nós ainda somos capazes de vingança, de pensamentos maus, né? Desculpa, né? Se tiver alguém aí no grupo que já está livre disso, que já está livre de ter raiva, que já está livre de ter maus pensamentos, parabéns a você, parabéns mesmo, nos ensine como é que chega logo a isso, tá? Mas a Kardec deixa bem claro aqui, ó, que a obsessão é um dos efeitos dessa ação desses espíritos, como as enfermidades e todas as atribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, aceita com esse caráter. E é isso muito interessante, porque geralmente isso a gente já vem do classicismo, a gente já veio talvez de outras escolas que já tivemos antes. A gente tem a mania, lembra da época de que tinha que expulsar os demônios são os inimigos, os demônios do passado, quando éramos católicos ou quando éramos protestantes, são os obsessores de hoje. E nós sabemos que eles não são demônios, são espíritos assim como nós, que já foram pessoas assim como nós, e hoje estão no mundo espiritual, e às vezes, porque nós mesmos aprontamos com eles, eles vêm desferir sobre nós golpes de vingança, vêm nos cobrar. Então, muito mais do que rechaçá-los, muito mais do que expulsá-los como se fossem demônios, pois não são, o correto é tentar compreendê-los como verdadeiramente é o que Kardec alude aqui. Mais correto é tentar compreendê-los quando ele diz assim, e aceitar como esse caráter. Tentar entender o que está acontecendo para dar início. Isso não é fácil. Nada mais longe da facilidade. É difícil, mas tem que ser feito. Identificada todos os porquês, e aí nós damos início ao processo de refazimento, ao processo de reequilíbrio, ao processo de reajuste. Se nós formos o culpado, e acreditem, eu não vou dizer todos, mas eu acho que em 99% dos casos de obsessões, tanto o obsessor quanto o obsidiado tem culpa ali no cartório, como se diz. Na grande maioria das vezes ali são dois devedores, ambos fez mal um ao outro, e essa dança de vingança e ódio vai perpetuando ao longo dos tempos. Quando um está desencarnado, obsidia o outro. Quando o outro é que está desencarnado e o que antes era o desencarnado e vira encarnado, ele completa o ciclo, e às vezes isso vai ad infinitum. Se é que vocês estão me entendendo, tá? Então, olha só, muito importante, vamos continuar aqui, ó. Que agora Kardec dá a definição de obsessão. Isso é muito importante, olha só. No segundo parágrafo do item 45, Kardec pontua o seguinte:
Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Tá aqui, ó. Chama-se obsessão, é outra coisa boa de se sublinhar. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Aqui Kardec dá uma pincelada em algumas características da obsessão. Primeiro, na definição, né, que ele diz que, repetindo, é uma ação persistente de um espírito mau. Por que necessariamente de um espírito mau? Porque entenda que um espírito que vai obsidiar alguém, ele quer se vingar, e a vingança por natureza é um sentimento mau. Só espíritos ainda maus, é por isso que eu falei, nós somos maus ainda. Só um espírito mau ainda tem a capacidade de contrair vingança. Alguém diz assim, eu dizia muito às vezes assim, não, eu não sou mais assim não, mas sou. É porque vai depender do que lhe fizerem, né? Talvez se pisarem no meu pé, eu não vá mais xingar a pessoa, eu xingava antes. Às vezes se pisa, claro que se pisar no meu pé, hoje em dia eu não vá mais reclamar não. Mas se o dedão do pé tiver desencravado, tiver encravado, tiver com um curativo, uma ferida, e a pessoa mesmo assim pisar, talvez ainda não vá olhar com mesmo bons olhos, não. Imagina se alguém tiver feito uma coisa mais grave a você, ou a mim, né? Enfim. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós afirmamos, eu já consigo isso, eu já consigo aquilo. Eu mesmo, eu só posso falar por mim, eu prefiro não ser testado sobre isso, sabe? Eu prefiro não ser testado. É por isso que eu rezo todo dia eu rezo a oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus, já sabendo disso, Jesus nos convida, lá no finalzinho. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu não tenho forças ainda para abraçar a maldade e me tornar indiferente quanto a isso, não. Acho que eu ainda posso revidar com violência, eu acho que eu ainda consigo, acho não, certamente ainda consigo responder o ódio com ódio. Então, eu não cheguei no nível ainda de um Chico Xavier, só para citar esse nome, que a gente falou tanto nele hoje, só para citar um exemplo, eu não cheguei ainda nisso, não. O fato é que, desculpem, o fato é que Kardec diz que essa influência pode começar com uma simples influência moral, imperceptível, ou quase imperceptível, né? O espírito começa ali, chega, muitas vezes sem você mesmo perceber, vai aguçando, e isso é muito importante, tá? Vai aguçando coisas que você já tem, o espírito consegue ver, porque ele observa bem, né? E estando desencarnado, ele tem muito mais liberdade. Ele vai lhe observando ali, de longe ou de perto, vai compreendendo quais são as suas fraquezas, vai entendendo ali, principalmente, quais são seus vícios, seus pontos mais fracos, as suas más tendências, que é que você mais gosta, que não seja uma coisa muito boa, e aí é nisso que ele começa a lhe influenciar, sabe? Às vezes através de coisas simples, dependendo do tipo de vício que você tem, se você for uma pessoa muito tolhida à briga, sabe? Se vier uma pessoa, ele contradiz, ele sem que você ouça, rapaz, vai deixar isso assim mesmo? Rapaz, isso não vai revidar, não.
Rapaz, o cara te afrontou aí, o cara tá te desafiando, não vai dizer nada não. Isso por linguagens insuspeitas, tá? Isso não é através do áudio que vocês estão ouvindo, não. Todos nós estamos ouvindo, não. É no subconsciente. Ele começa, rapaz, vai deixar por isso mesmo? Não, defenda. E ele vai convencendo a pessoa, rapaz, defende teus direitos. Você está certo, você não pode. E a sua obrigação é combater o que é errado. Daqui a pouco você já está, sem menos esperar, você já está saindo no braço com a pessoa que disse algo que você não gostou ou que simplesmente você não concorda. Às vezes não é nem o fato de você gostar ou não, você simplesmente não concorda e já parte aí com 5 pedras para a pessoa que simplesmente disse algo que você não concorda. Não é assim que nós somos? Deixa aí no comentário de vocês o que vocês acham. Então é assim que o obsessor age, ele começa de mansinho, sem você, daqui a pouco você não suporta mais nem um olhado assim em vesgo, sabe? Daqui a pouco a pessoa olhou assim, você já está dando uma voadora, tipo Chuck Norris. Os mais antigos vão lembrar aí quem foi Chuck Norris. Ou então vai quebrar braço como Steve Seagal. Lembram lá do Steve Seagal? Os mais antigos vão lembrar aí quem era o Chuck Norris, o Steve Seagal. O Chuck Norris já chegava com voadora nos peitos. E o Steve Seagal já começava quebrando braço já. Quem foi aí da minha época aí, quem tiver pouquinho, a partir de 50 anos, um pouquinho mais, vai se lembrar aí dessas personalidades aí. Era pavio curto mesmo. Tinha muita falação, não. E é isso, o espírito começa assim. Eu falei assim da característica da violência, mas aí vem os vícios de toda e qualquer natureza. Toda e qualquer natureza. E aí cada um, é por isso que nós precisamos nos conhecer bastante para que nós saibamos reconhecer essas características, entender e começar a desconfiar, começar a perceber os sinais. Minha nossa, eu tenho ficado tão irritado ultimamente. Minha nossa, eu estou me irritando tão fácil com as pessoas, deve ter alguma coisa errada aí. Aí você já toma isso como um alarme, você já toma isso como, epa, tem alguma coisa errada, porque isso não é o correto de se proceder. Tá vendo como é que é? Como funciona dessa forma? É isso então. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer hoje. Vamos parar aqui no item 45, né? Porque já estamos caminhando aí para a nossa 1 hora e o item 46 é bastante longo, né? Bastante longo, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que teve aí a paciência de nos ouvir, nos acompanhar durante essa videoaula. Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante, tá? Comente o que você acha, alguma possível dúvida que você tenha, tá? Deixe aí o seu comentário, por favor, não esqueça de inscrever-se no canal, aquele pacote youtubístico que é tão útil, né? Inscreva-se no canal do Lar dos Humildes, tá? É muito importante para a nossa casa. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, aperte a sineta para você ficar sabendo aí das novas aulas, não só minha, de outras pessoas. Tem a aula do Neto, que ele fala sobre palavras de vida eterna, é um primor, gente. Tem todo domingo às 19 horas, tem ao vivo uma live com o Mestre Alcides, com o Neto, com o Ramon, com a Cris, comigo. Todo domingo tem uma pessoa nova aí falando, você vai acessar esse conteúdo também. Então é isso, tá? Deixe o seu comentário. Divulgue, se você gostou, compartilhe aí com seu grupo familiar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que você acha que gosta desse assunto também. É muito importante, tá bom? Deixe aí seu comentário. Mas eu costumo dizer, se você não gostou, sem milindre, põe aí o não gostei, de preferência diga aí o que foi que lhe incomodou, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius. A pandemia continua e no caso aqui do Ceará, em Fortaleza, a coisa está piorando. A nível de Brasil, o número de óbitos por Covid está aumentando.
Felizmente, não chega a ser felizmente, porque isso seria crueldade, mas é fato que o número de óbitos estão acontecendo em 90% por pessoas negacionistas, por pessoas que se negaram a tomar a vacina. Prova prática e evidente de que vacinas funcionam. Então, tome sua vacina. Se você não tomou ainda, minha Nossa Senhora, vá tomar sua vacina. Se você já tomou a primeira, a segunda, tome a dose de reforço. Se aparecer uma quarta, eu já tomei minhas 3 doses. Se aparecer uma quarta, eu sou o primeiro a arregaçar as mangas e tomar a minha 4ª dose, pois eu sei, e perante e embasado pela ciência, de que as vacinas salvam, elas são muito importantes, tá bom? Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou. Paz e bem.